Olá, você está no Samurai Morcego Animecast, seu podcast semanal do anime de One Piece. Meu nome é Rodrigo. E eu sou o Calu. E hoje vamos comentar o capítulo 898 de One Piece, A Estrela, Hawkins, o Mágico, entra em cena. Bom, antes da gente falar aqui sobre o episódio em si, né, algumas curiosidades sobre esse episódio. O diretor de animação foi o Masahiro Shimanuki, que, né, no ranking de diretores ele tá no B, né, no ranking B. Ele fez alguns episódios aí em Dressrosa, em Level, né, Reverie e até mesmo em Shabond. Mas assim, um dos destaques que eu encontrei foi que ele fez parte também da direção de um especial chamado Romance Down, que conta a história daquele piloto do One Piece, que não necessariamente a mesma história que a gente tem no mangá atualmente, é uma história anterior do Oda. E assim, ele parece ser meio mediano, assim, né? Como a gente pode ter visto aí no episódio. E ele fez parte também da equipe do Dragon Ball Super, né? Esse episódio, ele é o equivalente ao capítulo 913 do mangá, né? Mas não todo ele, né? A gente viu aí que teve umas enrolaçõezinhas e coisas que foram exclusivas do anime. Então, assim, só cobriu realmente 10 páginas. Mas, assim, pra né, aliviar aí a crítica, teve, tipo, cenas que tem, né, no mangá tem páginas que foram adaptadas que são páginas duplas. Então, conta aí mais ou menos umas 12, 13 páginas, mais ou menos, de mangá mesmo. Enfim. Esse capítulo ele foi bem parecido com o episódio, né? Foi bem parecido com o anterior, assim, a qualidade da animação. Teve uns pontos bons, mas teve uns que se você desse um pause no vídeo, você ia ver que tava bem cagado, né? Então é bem naquele esquema do anterior que a gente tava comentando, né? Que não tem como eles botarem um episódio cheio de uma qualidade tão alta assim por tantos episódios longos, né? Então, um mais ou menos ainda é aceitável. Esse aqui foi bem parecido com o outro, na minha opinião, sabe? Teve os pontos altos, pontos baixos. Eu achei assim, que tipo... Ele, assistindo, eu achei que ele foi bem enrolado, assim, né? Tipo, ele pegou um trecho bem pequeno, sabe? E estendeu, né? Tinha cenas que até antes de pesquisar pro podcast eu já sabia que aquilo não tinha acontecido da memória no mangá. Mas assim, né? Tomara que não aconteça isso muito constantemente, de eles ficarem todo episódio adicionando enrolação que só vai estar no anime, sabe? Como um microfilme em todo episódio, porque tem conteúdo, né? O mangá já tá bem mais lá na frente. Não tem por... Eles ainda botaram aquele hiato, né, de 2 semanas com aquele filler. Então eles não precisam necessariamente ficar colocando embaçação, sabe? Eles têm o conteúdo ali. Tá muito à frente, né? O mangá, ele tá no capítulo 952 e a gente tá aqui adaptando o 913 no anime, né? Então, tipo, tem muito, assim, se for adaptar um capítulo por semana, ainda assim tem muita coisa pela frente. Mas enfim, né, tipo, eu achei que teve algumas partes que a animação deu uma melhorada, principalmente quando adapta a coisa do mangá, assim, tem umas cenas aí até meio brutais, que a gente vai falar daqui a pouco, mas enfim, né, tipo, vamos indo aí pra história, né. Nesse episódio aí a gente vê né, a interação finalmente, né, depois de tanto tempo separados do Luffy e do Zoro, né, o Luffy tá com a Nidai Kitetsu lá no começo do episódio e o Zoro fica olhando assim ela e fala, pô, dá essa espada pra mim e tal, tipo, porque ele percebe, né, que ela é uma espada amaldiçoada, acho que ele não sabe exatamente que é a Nidai Kitetsu, mas ele sente, né, que tem uma aura nela, né. E aí depois, né, o Basil conta pra eles, né, tipo, se eles realmente sabem o que eles estão lidando ali em um ano, que tem alguém por trás ali controlando tudo. Provavelmente ele tá citando o Kaido, né, que tá por trás do Shogun e tudo mais. Né, tipo, falando pra eles vazarem dali, né, porque o Hawkins, a gente vê no episódio que ele é muito, assim... Ele é inteligente, né? Tipo, ele não é só de força ou de habilidade, assim, de Akuma no Mi. Ele também sabe, ele é muito estrategista. Então ele sabe que se ele for bater de frente com esses dois, ele talvez não saia, né, bem daquilo, né? Ele vai perder homens no caminho, né? Por causa da habilidade dele e tudo mais. Então ele primeiro fala, sai daqui.
E aí depois ele, né, vê que os dois ali vão ter que... Ele vai ter que enfrentar os dois mesmo, então aí ele vai de frente, né, e enfrenta o Luffy e o Zoro, né. Antes, né, ele joga toda a galera, né, ele manda todos os capangas dele enfrentarem os dois, e depois ele vai lá e enfrenta mais diretamente, né. Uhum. Só um detalhe também nesse começo é que o Luffy usa bastante o Degozaro, né? Que a gente viu no começo, no episódio anterior, eu comentei, né? Que esse é um termo que se falava muito. Os samurais, antigamente, eles falavam muito, né? Como se fosse tipo uma gíria, assim, né? Deles. E ele fica falando, tentando ser um verdadeiro samurai, um autêntico, né? Já que ele tá em Wano, né? Ele tá se sentindo, assim, com vontade, né? De ser um pouco mais parecido com um samurai mesmo. É engraçado o Zoro nessa parte, né? Ele fica meio bolado, assim, que o Luffy tá usando. Não quer dar espada pra ele, mas tá usando a espada pra nada, né? Ele segura a espada e desce o soco nos outros. Ele fica, porra, mas você tá nem usando a espada, sabe? Aí depois, mais pra frente, a gente vê que, tipo, ele quer a espada pra ele, o Luffy, né? Aí ele vai lá e ele dá um soco com a espada, assim, espada do lado, né? Ele dá um soco com a mão mesmo, né? Foda-se. Mas é aquela coisa, né? Tipo aqueles caras, tipo, um super atleta de futebol americano, os caras conseguem jogar outro esporte numa boa, o cara já é um super atleta. Igual o Luffy pega uma hora e fatia os dois caras ali, entendeu? Não importa que ele não sabe nem como usar a espada, ele pegou e fatiou dois malucos porque é forte, tem reflexos, né? Sim, até que essa parte aí não tem nem no mangá, né? Tipo, ele só usa a mão mesmo pra dar soco nos inimigos. Sim. E é engraçado, assim, né? Que eles expandem essa parte toda, né? Aí o Zoro sai fatiando. Essa lutinha deles com os Minions, né? Sim, sim. É embaçada essa lutinha dele com os Minions. Eu achei assim que tem altos e baixos na animação, né? Tem horas que é só como eu falei no episódio anterior, é como se fosse uma imagem estática, assim, indo pra frente, né? Dos inimigos, assim. E aí tem outras horas que você vê um pouco mais de fluidez. Até vi no Twitter alguém destacando aí um trecho do Luffy dando porrada lá nos inimigos. E tem uma animação um pouco melhor. Mas assim, né? Tipo, tem aquela parte que o Zoro enfrenta um dos membros do Hawkins, que a gente também tinha comentado no episódio anterior, que é um cara com uma trança, né? Uhum. Esse cara, a gente não tem o nome dele ainda, né? Não tem nenhum guia, deu o nome dele, mas ele aparece aí frequentemente do lado do Hawkins, então é como se fosse, talvez, ele não é o vice, eu acho que ele é como se fosse o terceiro em comando aí do grupo dele, do Hawkins. E aí, ele tem essa habilidade com as tranças. Eu também não sei se essa habilidade aí é exatamente canônica ou não. E depois também tem uma luta com o Luffy contra um cara com um martelão, né? Que bate no chão e divide, assim. Isso aí pra mim foi um pouco complicado de aturar. O cara veio, um cara qualquer coisa. Se o design dele já é qualquer coisa. Ele dá uma marretada, assim, com martelo qualquer coisa também. E o chão racha o chão no meio tão grande, assim, tipo uma cratera. Tipo, se esse maluco fosse forte desse jeito, mano, sabe, o maluco podia estar no alto escalão de qualquer, mas não, tá lá, qualquer coisa, dando uma marretada então. E partindo o chão no meio, sabe? E mais ou menos nessa hora que tem uma briga entre os personagens, entre os vilões, né? No caso, o Hawkins tira uma carta ruim, e aí os aliados dele começam a brigar entre si, né? E eu acho legal, assim, como ele tá jogando esse lance das cartas, mostrar que ele também pode se dar mal, é maneiro, né? Sim, sim. Então, eu acho que assim, esse episódio não foi dos melhores, teve bastante enrolação, mas uma coisa que foi pelo menos bacana foi ver o Hawkins, foi ver mais da habilidade dele, principalmente pós-time skip. Fazia muito tempo que a gente não via ele realmente aparecer. E, assim, aqui a gente vai falar um pouco mais, né, sobre ele aqui, pra ter o que falar também, porque esse episódio só teve luta, né, mas, assim, uma coisa que eu gosto de delinear, assim, é que o Hawkins, a habilidade dele não é exatamente só da Akuma no Mi, né? Ele é uma mistura, né? Uma combinação de várias coisas e que formam, né, o que é os ataques e a habilidade do Hawkins. Primeiro, né, ele tem esse poder de adivinhação e de tarologia, né? Ele com as cartas, ele sabe, tipo, a probabilidade de quanto que ele vai sobreviver, ou de alguém que, né, ele mira em alguém e ele sabe. Isso aí não tem nada a ver com a Akuma
Akuma no Mi dele. Anteriormente, as cartas, quando elas apareciam, a cor das cartas também mudou pós-time skip, mas além disso, as cartas, quando elas apareciam, elas eram presas por fios de palha, né? Pela habilidade dele, como se ele tivesse colocando elas na frente dele, né? Agora, meio que misteriosamente, a gente não tem uma explicação, que elas flutuam. Eu não sei se a palha é tão fina que a gente não consegue ver, ele dá aquela ilusão de que ele não tá, né, que elas estão flutuando, ou se é alguma coisa, uma expansão do poder dele, alguma coisa assim. A gente tava até comentando agora aqui nos bastidores, né, que a gente tava achando desse poder aí, porque assim, eu tava cogitando que assim, essa parte da tarologia dele fosse a parte da Akuma no Mi, né? Porque assim, a Akuma no Mi é dele da palha, né? O boneco da palha, a espada da palha, os bonequinhos de palha que saem dentro dele faz sentido. A parte das cartas não faz sentido nenhum pra mim, né? Então às vezes pode ser um poder à parte de One Piece, que One Piece não tem só poder de Akuma no Mi, né? Sim, Akuma no Mi Hack. O One Piece também, por exemplo, aquele pessoal da CP0, né? Que era da CP9 antigamente, eles têm uma gama de poderes, Soru, então eles têm um montão de poderes que são só deles de treinamento e da cultura deles. Então vai que esse poder das cartas, da tribo deles, aí ele ganhou o poder da palha, que assim, convenientemente cabe no voodoo e das cartas, então ele, né, só juntou um útil agradável. O Oda, ele quis criar o Master Voodoo Zero com o Basil Hawkins, tipo, não só, né, ele pensou em uma habilidade básica de Akuma no Mi para poder expandir essas habilidades de tarologia do Hawkins. Mas como você falou, tipo, no mundo de One Piece tem muitos tipos de habilidade. Não sei se você lembra, mas tinha aquela... Eu não lembro exatamente qual que era o nome dela na Baroque Works, mas tinha aquela menina que usava as cores, ela pintava quadros e usava as cores para influenciar, né, o humor das pessoas. Sim, nossa, que poder Então, aquilo lá não era também uma Akuma no Mi, né? Era, tipo, uma habilidade dela, assim. Então, assim... era uma habilidade que ela tinha, tipo, por ela. Então, assim, existem essas habilidades do mundo de One Piece que não existem... continuariam existindo se não houvessem Akumas no Mi. Mas, enfim, né, voltando pra tarologia, pra quem não sabe, né, a carta de tarô tem 72 cartas o Hawkins usa pra prever as chances de batalhas e também pra manipular os próprios aliados, né, tipo, eu acho que assim, ele conecta esses aliados com a palha, né, com aquele negócio dos bonecos que ele tira, né, do braço, que estão conectados em cada aliado, e aí quando ele usa essas cartas, ele meio que ativa uma habilidade para que, tipo, esses aliados comecem a se atacar, ou eles fiquem mais fortes, ou qualquer coisa assim, né? Então, assim, tipo, eu gosto dessa habilidade porque realmente as chances... parece até uma habilidade meio Hunter x Hunter, assim, sabe? Uma coisa que usa o Nen, assim, dele, que... Ele pega e, tipo, as chances dele destruir o inimigo são, assim, são até que altas, mas também as chances dele se ferrar também são, entendeu? Então, assim, os riscos são altos pra ele conseguir tirar algo poderoso dessas cartas. Então é bacana, né? E também, né, fora isso, tem a habilidade da Akuma no Mi do Hawkins, que é controlar a palha, né? E isso tá refletido até no próprio barco dele, que foi mostrado um pouquinho no filler do Stampede que a gente teve 2 semanas atrás, e no próprio filme Stampede. Recentemente teve o design revelado total dos barcos de todos os Supernovas. E aí, eles falando, né, um pouco mais, né, o Oda falando um pouco mais sobre cada barco, né, cada navio dos Supernovas. Um deles foi o Hawkins, né, um detalhe, né, que o barco deles se chama Gruddorf, né, que é basicamente um nome aí em alemão, que significa a Vila do Rancor. E assim, é engraçado que é bem creepy, assim, tipo, parece, né, parece um boneco de voodoo mesmo. A base do navio parece que é feita de palha. Na frente tem uma cabeça de um voodoo, no topo do mastro tem uma vela de cera e
e atrás, né, do navio, tem tipo como se fosse uma vila, assim, sabe? Uma cabana, né, com palha em cima, e tem uma árvore, né, tipo, do lado, assim. Mas, tipo, eu achei assim, bem interessante o visual, né? Vou deixar, né? Tá aparecendo aí enquanto a gente tá falando aqui desse navio. E ele tem esse monstro que ele invoca, né? Com a palha, né? Ele cria esses bonecos de voodoo pra controlar os tanto aliados quanto os inimigos, né? Acho que ele assim, um adendo precisa. desses bonequinhos de voodoo, quando ele fala, dá pra perceber o quão overpower é a Akuma no Mi dele. Se ele pegar 200 pessoas, ele tem 200 vidas. Ele já é forte o suficiente para defender uma vida só, né? Então, ele assim, cita. ele fica praticamente invulnerável, né? Você fica, assim, se você for paralisar, usado direitinho, né? Como o velho Crocodile já falou pra gente, tem que saber usar, né? Não importa qual a sua Akuma no Mi. Se ele souber usar, ele vai virar uma das pessoas mais fortes da nova geração, né? Sim, então, inclusive a recompensa dele mostra um pouco disso, que é de 320 milhões de berries, é a mesma do Zoro, né? Então, tipo, ele é o segundo ou terceiro, acho que com a maior recompensa dos supernovas. E é legal o jeito que mostra isso no anime, né? Aquela hora que ele toma uma espadada do Zoro, de um golpe forte do Zoro lá que rasga a cara dele no meio. Sim. Aí depois, o jeito que o anime mostrou isso foi legal, a direção do anime foi bacana. Cortou, foi bonito, foi estético, depois... Um segundinho depois já mostrou o cara do lado sendo fatiado, sabe? Abrindo o braço dele como se fosse por umas fibras. Aí mostrou que era palha, caiu o boneco de dentro dele, com um corte na cara. Foi muito bonito, muito bem. Então, ele tem essa habilidade, né, de pegar e assim, tipo, como eu falei, ele não tem um hack de armamento super forte, alguma coisa assim, mas ele tem essa estratégia de, tipo, se você ataca ele, na verdade você tá atacando outra pessoa, né, então ele sabe usar essas habilidades pra vantagem, né, em batalha, né? Né, ele, assim, só pra deixar claro, a habilidade dele não é uma logia, né? É uma paramécia que controla a palha. A gente tava até discutindo aqui se ela é despertada ou não. Eu acho que não, né? Não, que assim, a gente não existe confirmação. A Akuma no Mi, pra ser despertada, não precisa ser necessariamente, né? Pelo menos não falou até agora, de que assim, as coisas em volta virariam o elemento, né? Que nem no caso ali do Flamengo, que transformou tipo, o chão, né? Que é pedra em fios. E nesse sentido, a Akuma no Mi dele parece muito mais evoluída do que o normal, porque ela tem uma gama de habilidades já muito fortes, não é só umas habilidades normais e uma habilidade muito forte, né? Tá muito bem desenvolvida, com aquele bonecão, voodoo, que por sinal tem essa característica diferente que a gente estava comentando, que é assim, parece a gente nunca viu uma Akuma no Mi com um poder que invocasse alguma coisa, né? Com uma criatura, alguma coisa meio que parece ciente, sabe? Ele invoca um boneco ali que parece um bicho meio que vivo, né? Entre aspas, né? E assim, até agora a gente só viu o poder, por exemplo, de gelo, o Aokiji. O Aokiji solta gelo, né? O Fios, ele controla fio, né? Ele não invoca um ser de gelo, não invoca um ser de fios, né? Então, diferenciado, eu cheguei a me questionar se já estava despertada, né? Não, eu não acho que esteja, porque assim, ele conseguiria, eu acho, controlar outras coisas. Eu acho que ele conseguiria controlar, por exemplo, o chapéu de palha do Luffy, né? Essas coisas, tipo... ele só parece assim, o Luffy, se você parar pra pensar, tipo, porra, olha quantas habilidades ele tem e ele nem despertou ainda, né, a Akuma no Mi dele. Então, assim, ele é só muito inteligente de usar as habilidades da Akuma no Mi, o Hawkins, né? De usar as habilidades da Akuma no Mi a favor dele. E outra coisa, você dele? Só uma coisa, você tinha falado que ninguém tinha aparecido com uma invocação até agora, mas tem aquele cara um dos filhos da Big Mom, que ele tem aquele gênio. Eu esqueci o nome dele. Mas, é mesmo? Acho que aquilo é uma Akuma no Mi também. Então, tipo... Então, assim, tem algumas Akumas no Mi que tem essa habilidade de invocar uma criatura e tal. E aqui, né, a gente viu isso, né? Ele tem esse lance de invocar esse monstro. Já tinha aparecido, né? Mas ele aparece aí com mais detalhes. Toda aquela entrada, né? De cada dedo com a agulha. É bem maneiro essas introduções, né? Nessa saga de Wano. Vestindo o Luffy... aparecendo o boneco de voodoo, né? Bem chamativo, né?
Então, assim, eu achei. Me lembra bastante essa criatura, né? Desde a primeira vez que ele apareceu, me lembra bastante aquela criatura que o Sarutobi invoca, né? O terceiro Nossa, Hokage igualzinho. do, Até os do dentinhos, né? Naruto. Tipo, é uma criatura meio assim, né? Meio nefasta, assim, né? Meio do inferno, tal, parece um Sim. demônio. Ah, e a trilha E sonora, o clima que vai colocando, sabe? É. Mas enfim, né? Tipo, aí assim, o episódio inteiro foi mais ou menos isso, né? Foi eles lutando contra os capangas. No final, o Basil Hawkins invoca lá o monstro. Aí ele começa a usar a habilidade dele, né? Só uma coisa, né? Também, outro detalhe é que um dos capangas chama ele de estrela, né? Uma hora, porque ele é um dos headliners, né? Que dependendo da tradução ficou como batedor, estrela ou grande estrela, que são tipo a elite dos soldados do Kaido, né? E depois a gente vai ver mais detalhes sobre isso, mas ele, né, ele é importante no exército do Kaido e aparece isso com os soldados dele, né? E aí ele é atacado pelo Zoro, na verdade o Zoro tá atacando um dos capangas, ele, né, o Basil usa basicamente de escudo, né? E depois ele invoca um monstro, e aí ele tira a carta, né, pra ver se ele consegue, né, tipo, uma chance maior, né, de ganhar dos Mugiwaras. Só que na primeira ele pega uma carta que não é boa pra ele, né, que é o Tolo Invertido, que faz com que os capangas, né, os aliados do Basil Hawkins comecem a atacar entre si. E aí ele fala, putz, fudeu, né? E é bom que ele tem uma paciência gigante, né? Tipo, ele não expressa muito a decepção, assim. É o jogo Também, dele esse aí, né? então, aí do nada, né, tipo, aparece o Kamatio, né, intervém ali na luta, e aí ele tá com o Tama, né, porque durante o episódio a gente vê algumas cenas que o Tama tava ardendo em febre, e até lembrando do Ace e tal, né, e aí o Kamatio aparece, assim, das sombras, pega os dois lá, o Zoro e o Luffy, e sai correndo, né, e aí o Basil, né, ele manda todos os capangas dele. Os capangas não estavam no mangá, né? Ele não manda no mangá os capangas, mas ele manda o monstrão dele, né? E aí ele invoca aquele hierofante perseguidor, né? Aham. Invertido. Que aí é uma vantagem na batalha para ele, que aí o bicho sai voando lá atrás dos Mugiwaras, e basicamente o episódio ele termina assim, né? Nessa perseguição aí do monstro do Basil Hawkins contra os Mugiwaras, né? É um belo E, de um cliffhanger pro final do episódio, por sinal. eu achei, assim, tipo, eu vi muita gente reclamando, né, que assim, foi uma enrolação do caramba, né, esse episódio, tipo, ele vai lá, ele invoca, demora 10 anos pra invocar o bicho, e aí ele não faz muita coisa, e aí agora vai ter mais coisa sobre, né, tipo, vai ter mais cenas, assim, dessa parte da luta, né, então, tipo, são quase 3 episódios na mesma área, né, mas, assim, né, fazer o quê, né? É a escolha dos animadores de fazer essa enrolação. Queria que tudo isso já tivesse sido resumido em um único episódio, né? Mas, sei lá, né? É a vida, né? Infelizmente a Eu gente acho tem que que aguentar isso vai isso. ser resolvido até metade do próximo episódio e vai começar uma outra parte. Então, eu espero que isso dê uma avançada daqui a pouco, né? Mas enfim, o que você achou aí no geral do episódio, Calu? Você gostou? Você achou mais ou menos? Eu achei mais ou menos porque realmente teve essa parte bastante embaçada, né? O episódio em si foi quase uma embaçação só, mas apareceu bastante coisa legal, né? A direção de algumas partes, né? O Aham. próprio poder do Hawkins desenvolvido e mostrado pra gente foi legal de ver e novo no anime, né? Pra gente, do jeito que tá depois do time skip. Então Sim, assim, eu sim. gostei mais ou menos porque não me incomodou ver esse episódio, né, como se fosse aquele episódio ruim que só enrola e que você fala, nossa, perdi tempo vendo aqui, não avançou nada. Ele avançou, Sim. mas avançou pouco, né? E a qualidade da animação também estava mais ou menos igual no episódio passado. E então assim, eu acho que foi ok, sabe? Foi um Aham. episódio ok, não foi bom realmente, mas eu também não criticaria horrores, não, porque eu me diverti um pouco, ainda mais que depois eu reassisti o anterior e vi esse, né? Seguidos. Aí Ah, então pra tá. mim foi um pouquinho mais divertido até de ver, né? Entendi. Eu também achei, tipo, meio.
Eu esperava um pouco mais, eu esperava um ritmo um pouco melhor. Eu acho que a influência aí desses diretores que não são ranquear, assim, né, da direção, mostrou um pouco, né? Teve algumas cenas interessantes, né? A gente até nem falou daquela cena que ele empalha O né, que cavalo, o dinossaurinho lá. o dinossauro, né? Tipo, essa cena que eu falei, né? Que foi até bem brutal assim, né? E mostra também a habilidade dele de controlar a espada dele, que é feita de palha, né? E tem um bonequinho de palha, né? Um bonequinho de voodoo, né? Na base dela. E, enfim, mas eu achei assim, tipo... sabe, aquela parte do Zoro enfrentando uns caras que nem tão no mangá, o Luffy enfrenta o cara do martelo, foi tipo, sabe, vamos lá. Mas até que no final deu uma melhorada, assim, com aquele boneco e tal, né? Enfim, né, a gente fez a votação aí no Twitter, né, e deu um empate aí de 33% pra excelente, ótimo e meh ruim, né, tipo, três categorias aí que foram empatadas. Então teve gente que gostou bastante, mas também teve gente que achou meio ruim. E o próximo episódio, né? A gente teve a prévia aí no próximo episódio, o 899, né? Quase chegando aos 900. Se chama A Derrota é Inevitável, o Ataque Fulminante do Homem de Palha, né? Quando eu li rápido, eu achei que era Chapéu de Palha, mas na verdade é o Homem de Palha do Basil Hawkins. Será né? que eles vão fazer alguma coisa mais dedicada, assim, quando estiver no episódio 900? Então, eu não sei o quanto que eles controlam essas coisas de chegar num certo número, é que nem no mangá, muita gente fala, nossa, o Oda vai fazer um negócio super especial no capítulo, sei lá, 900, 800, e aí chega lá, assim, tipo, mais ou menos, mas também não é, sabe? Tipo, ele tem que progredir na história que ele já tá, entendeu? Então é muito difícil de saber se ele vai conseguir fazer essa coincidência de pegar e colocar coisas bacanas no episódio numérico, né? Tipo, então, não sei se no 900... Talvez eles chamem alguém um pouco melhor aí pra dirigir, não sei, eu realmente não sei. Mas, enfim, né? Se vocês gostaram, né, do podcast aqui que a gente fez... curtam lá no vídeo no YouTube, né? Se inscrevam no canal para mais vídeos sobre One Piece. A gente fez aí um vídeo no fim de semana bem massivo, né? Falando sobre 206 mistérios de One Piece, muita coisa. Então, se vocês quiserem ver lá o que né? Tem spoilers do mangá, então só eu recomendo mais quem tá no atual do mangá. Mas, enfim, né? E quem quiser também lá no Twitter, Samurai _ Morcego, a gente tem lá no Twitter bastante coisa, bastante informação também sobre One Piece constantemente, e a gente vai atualizando vocês aí também das novidades. E então é isso, né? Tem mais alguma coisa para comentar? Não. Então tá certo. Então, obrigado por ouvir até aqui e até mais. Falou! Falou!